Olá, alunos! Neste podcast vamos conhecer o som dos instrumentos musicais, instrumentos que compõem a orquestra e como estão organizados entre eles. Ao se conhecer o som dos instrumentos, é possível identificá-los através da audição e percepção musical ao se ouvir uma música. Os instrumentos musicais são elementos presentes na música, que é uma das artes mais presentes em nosso dia a dia. Está presente nas rádios, em programas que tocam diversos gêneros musicais brasileiros, internacionais, assim como músicas folclóricas regionais e de concerto. Ao longo da história, o ser humano criou diversos instrumentos musicais. Desde antes de Cristo, já haviam registros de instrumentos antigos, como o cheng, que é considerado o precursor do harmônio e do acordeon, pois foi o primeiro instrumento de palhetas idealizado e construído há 3.000 anos. Outro instrumento antigo é a lira, que foi utilizada pelos antigos romanos e gregos. A flauta também é um dos instrumentos mais antigos, assim como os tambores, que foram e ainda são utilizados por diferentes povos. Neste podcast, vamos abordar os instrumentos de orquestra utilizados em músicas de concerto. Lembrando que os instrumentos que formam uma orquestra também são utilizados para compor e tocar músicas conhecidas por muitas pessoas, como música popular e folclórica, tendo como exemplo o violino, que é também usado em vários arranjos de música folclórica e regional gaúcha. A origem da palavra orquestra é de origem grega, que significava lugar para dançar. Na Grécia, durante o século V a.C., os espetáculos eram encenados em teatros ao ar livre, chamados anfiteatros. E a orquestra era o nome dado ao espaço situado em frente à área principal de representação, onde ficavam os músicos e também o coro que dançava e cantava. Com o passar do tempo, esta palavra passou a dar nome ao próprio conjunto de músicos. Por isso, nos dias atuais, reconhecemos a palavra orquestra como o próprio grupo de instrumentistas. Vamos ouvir o som dos instrumentos musicais que formam a orquestra, ouvindo os instrumentos em ordem de naipes, que são os grupos de instrumentos, e ao final, o som da orquestra com todos os instrumentos. Grupo das cordas. Som do violino. Som da viola.
Som do violoncelo. Som do contrabaixo. Som da harpa. Agora, o som do grupo das madeiras. Primeiro instrumento do grupo das madeiras, som do flautim. Som da flauta. Som do oboé. Som do clarinete. Som do corne inglês. Som do clarone. Som do fagote. Som do trompete. Som do trombone. Som da tuba. Agora vamos ouvir o som do grupo de percussão.
Agora vamos ouvir os principais instrumentos do grupo de percussão, começando pelo tímpano. Som dos pratos. Som do bombo. Som do triângulo. Som da caixa. Sinos. Som do xilofone. Encerrando este podcast, ressaltando, que para cada um reconhecer um instrumento dentro de uma música, é preciso primeiro conhecer o som dos instrumentos. Portanto, agora nós vamos ficar no final do podcast ao som da obra de Antonín Dvorak, Sinfonia número 9, quarto movimento, executado pela Orquestra Filarmônica de Viena. Espero que tenham gostado e um abraço a todos.